Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, agradecendo a Jesus pela oportunidade do estudo, agradecer a todos aqueles que se dispõem a estudar conosco esta obra tão importante, que é a obra Libertação. É o 6º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, né, psicografada pelo Chico Xavier, nosso querido. E eu quero agradecer também ao Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, o CEFEC, que nos deu essa oportunidade de estar estudando, de estar procurando aprender um pouco mais. E o estudo desta obra realmente veio assim trazer muitas lições para mim, e sempre me lembrando de que aquele que faz, né, o estudo é o que mais necessita, às vezes, né, é o que mais aprende. Mas, com certeza, há muitas lições para nós todos, há muito que aprender. E, a partir do capítulo 12, em que nós tivemos aquela prece de Gúbio, né? Em que Gúbio faz uma prece linda, uma prece que nos faz mexer muito com o nosso espírito, porque ele pede por aqueles que perseguem. E ao estudar, a gente percebe assim, quantas vezes na nossa existência nós paramos para pedir a Jesus por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos perseguem. E a gente, às vezes, pode contar nos dedos quantas vezes nós fizemos isso, porque a gente se lembra de fazer prece por nós, pelos nossos familiares, por aqueles que necessitam, mas por aqueles que perseguem, por aqueles que fazem, né, algum tipo de maldade contra nós não nos lembramos de pedir a Jesus por eles. Nós sempre pensamos assim que a situação vai passar e que tudo vai melhorar. Mas Gúbio, que é um espírito mais elevado, um espírito que está ali, né, trabalhando junto com André Luiz e Eloy, num processo de libertação de espíritos perseguidores, ele viu, naquela oportunidade que ele teve, de abraçar 3 espíritos, né, 3 pessoas, um encarnado, 2 desencarnados, necessitados de muita oração. E ele não se furtou em nenhum momento de se sentar e de colocar no colo dele aqueles 3 espíritos e fazer uma prece para eles, pedir a Deus, né, pedir a Jesus e a espiritualidade superior por aqueles espíritos. E ao fazer isso, ele, com o coração, né, com o coração voltado, o coração inteiro voltado pela misericórdia, pelos bons sentimentos, né, pelo amor, principalmente, que é o grande ensinamento que Gúbio nos dá nesta obra, que é a prática do amor ao próximo. Ele vê a sua prece sendo atendida. E Iracema e Irene, que estavam desencarnadas, acabaram retomando a consciência, né, que eles eram própria, e porque elas estavam naquele estado de perturbação ainda, né? A Irene estava ainda, que havia se suicidado, ela estava ainda muito perturbada, presa ao marido, acreditando que elas estavam vivendo ali, né, junto dele, e queriam ajudá-lo de alguma maneira, mas a presença delas e a perturbação que elas estavam sentindo acabava deixando Jorge pior. E Iracema também, que era mãezinha dele, e que ao desencarnar em extrema pobreza, também foi atrás do filho para consolar o filho, né, por amor. Mas, infelizmente, elas não estavam em condições sequer de ajudar a si mesmas, que dirá ajudar alguém. Então, hoje, no nosso estudo, vamos ficar muito atentos a essa questão, assim, de olhar primeiro para nós, sabe? Olhar as nossas necessidades de amor, né? O tanto que nós necessitamos do nosso amor, do nosso autoconhecimento,
para que a gente possa ajudar o outro também. E aí, após Gúbio ter, né, feito a prece e as duas terem retomado a consciência, a Saldanha se mostra preocupado de elas continuarem naquele lugar, porque ele sabia que ali havia muitos criminosos, né, desencarnados, que poderiam fazer alguma coisa contra elas. Ele ficou preocupado de deixá-las ali. Mas, como o bem nunca faz o bem pela metade, né, nunca é sozinho, o Gúbio pediu permissão à Saldanha, olha só, para abrigá-las numa organização socorrista não muito longe dali. E a Saldanha aceitou contente, ficou muito agradecido e até um pouco desapontado. Por quê? Porque Saldanha, até então, era um espírito muito endurecido no mal, certo? Ele era muito revoltado, ele era uma pessoa, assim, que tinha um gênio muito revoltado. Quando ele estava encarnado, ele era daquele tipo de pessoa que achava que Deus não era justo, porque havia muitas pessoas numa situação de pobreza muito grande, enquanto outros viviam na fartura, na riqueza. E ele ficava... A gente conhece tanta gente assim, sabe, se a gente parar para pensar, que pensa assim, nossa, mas olha só, enquanto uns aí andam de caminhonete aí, o outro lá, coitado, tá deitado lá no chão pedindo esmola, né? Cadê a justiça? Né? A gente, às vezes, quantas vezes a gente não pensa assim? Mas, se a gente não pode fazer nada por aquele que está ali ao caminho, deitado, a gente pode fazer uma prece. Então, não tem esse negócio de não posso fazer nada. Eu posso sim. Eu posso parar, posso fazer uma prece, eu posso seguir meu caminho fazendo uma prece, pensando naquele que está ali deitado, né? Mas Saldanha era desse tipo revoltado. E o mais interessante, gente, que eu encontrei aqui nessa fala foi Gúbio pedir permissão a Saldanha. Ele não iria levá-las para essa organização socorrista sem que Saldanha permitisse. Não é? Olha só que coisa interessante, né? Então, o bem não é intrometido, né? O bem não chega assim, abrindo geladeira na casa dos outros, né? O bem chega e pede permissão, né? E aí, Saldanha ficou muito desapontado, porque ele não esperava aquele tratamento, né? Ele era um tipo de espírito acostumado à grosseria, né? Ele era muito... Vamos colocar essa palavra mesmo, ele era muito truculento, né? Ele não estava acostumado com gentileza, com cordialidade, então ele ficou meio espantado e até meio desapontado com aquele tratamento, né? E aí, quando eles estavam de retorno, né, à mansão do juiz, ele pergunta a Gúbio assim, quais eram as armas justas no serviço de salvação. E esse slide é da semana passada, em que Gúbio responde a ele: o grande amor e a fé. Estas duas são as armas mais poderosas para a salvação. Tá? Um grande amor socorre o amor menor, e uma fé, que seja grande, pode auxiliar uma fé pequenina. Sabe? É como se nós todos estivéssemos debaixo de uma grande proteção, né? A proteção grande de Deus, que é o nosso Criador, né? E esse grande amor socorre aquele germezinho de amor que há dentro de nós e vai ajudando esse germezinho a se dilatar, a se expandir. E a nossa fé também, que é tão pequenininha, mas que embaixo dessa proteção, dessa imensa proteção recebida por nosso Senhor, né? Por Deus e por Jesus, ela também ganha força para se desenvolver e crescer tanto como se fosse assim, uma árvore, né, crescer frondosamente, quanto suas raízes se aprofundarem. Então, colocando essa comparação aí com a fé e uma árvore, né, e o amor, grande amor protegendo o amor menor, dá para a gente firmar uma ideia que seja coerente com o que a gente possa pensar. E então,
neste capítulo que nós vamos entrar hoje, até agora a gente reviu um pouquinho do que nós falamos, né, na semana passada, no último estudo, semana passada. No nosso último estudo, que foi o capítulo 12, e esse capítulo 13 chama-se Convocação Familiar. Quando eu estava lendo o capítulo, eu percebi dois sentidos para essa questão de convocação familiar. Convocação seria uma reunião, seria um convite, né, um convite para se participar de uma reunião. Então, ele tem dois sentidos, a meu ver. O sentido de comparecer a uma reunião de família, né, uma convocação familiar, e no sentido espiritual, no sentido mais amplo, ele seria, essa convocação familiar, ela seria aquele familiar que vem de reminiscências, lembranças, que o nosso cérebro de carne, né, não se lembra, mas o espírito se lembra. E vem à tona como se fosse algo familiar. Quantos de nós já não vivemos uma situação assim? Quantos de nós já não se percebeu numa situação assim, né? De estar em algum lugar, de conversar com alguém e falar assim, nossa, parece que eu conheço aquela pessoa, mas não sei de onde. E às vezes não parece, às vezes chega a algum lugar também e a gente pensa assim, nossa, parece que eu já estive aqui, mas não me lembro, né? Então, isso não soa familiar. Então, essa reunião familiar, ela tem esse sentido de tanto uma reunião de família, como algo que nos é familiar espiritualmente, mas que nós não detectamos naquele momento ali, certo? Talvez nós já estivéssemos diante daquelas pessoas, como nós veremos no capítulo, e não nos lembramos daquelas pessoas, elas nos parecem familiar, mas não pelo cérebro de carne, mas pelo nosso espírito. Vamos lá. Gúbio, na página 175, quando Saldanha se mostra muito preocupado com a situação de Margarida, com a situação de Lia, a neta dela, Gúbio, sem que Saldanha fala, Gúbio percebe que ele está preocupado, né? Então, quando eles estavam em retorno, Gúbio fala para ele assim, talvez tenha chegado o momento da gente examinar as oportunidades de conversar com o juiz e analisar a situação da Lia, que é a filhinha de Jorge, que está refugiada ali na casa do juiz. E o Saldanha ficou muito apreensivo em momento, mas ficou muito feliz. Falou assim, nossa, será? Então, Gúbio se ofereceu para que eles fossem a um lugar mais tranquilo, onde o juiz estivesse, e conversassem com ele a respeito da situação de Lia, que era filhinha de Jorge, e que estava abrigada ali, empregada na casa do juiz. Então, Gúbio diz assim, é possível promovermos benéfica reunião convocando alguns encarnados a possível ajuste. Então, os desencarnados não iriam comparecer a essa reunião, a não ser os bons espíritos e Saldanha, né? Então, o que acontece, o que nós vamos ver? Eles estavam indo, né, para os aposentos de Lia, quando, de repente, eles se deparam com um rapaz encarnado e o rapaz descendo as escadas para o pavimento inferior, meio desconfiado, e aí Gúbio bate no braço, e se encosta assim aliás, Saldanha, né, toca de leve o braço de Gúbio e diz assim, este aí é o Alencar, irmão de Margarida, ele fica perseguindo a minha neta, ele persegue a minha neta, com o sentido de abusar fisicamente da moça. E, como a moça não dá confiança para ele, a Lia não dá confiança para ele persiste naquela perseguição, fazendo ameaças para a moça. Então, a gente vê aí que o rapaz não tem um caráter muito bom, não, né? É um rapaz, assim, um rapaz de boa família, né? Um rapaz de posses, mas que não tem aí muita força moral. Então, Gúbio fala, né, para Saldanha que realmente ele necessita, né, de
de colaboração energética para vencer aquelas más tendências, né, para conseguir uma higiene mental, né, ter pensamentos melhores. E o que acontece? Enquanto eles estavam lá, né, conversando, vou até voltar um pouquinho aqui para eu contar para vocês essa partezinha, porque enquanto eles estavam lá, né, eles seguiram o rapaz até a porta do quarto de Lia, e quando chegaram lá, o Alencar estava forçando a porta para entrar, e Gúbio fala Saldanha fala para Gúbio que toda noite é daquele jeito, e que se não fosse ele, né, Saldanha, com a truculência dele, talvez o rapaz já tivesse conseguido os maus intentos dele. E aí Gúbio aplica alguns passes magnéticos na região dos olhos do rapaz, ele fica sonolento e sai dali. E Saldanha fica pensando assim, tomara que ele fique com uma doença aí nos olhos aí por uns dias, nada grave, mas só para afastá-lo aqui do quarto de Lia. Olha o pensamento de Saldanha, hein? Tomara que ele fique doente uns dias aí, que ele não volta aqui. Mas ele não desejou nada grave, já é uma coisa melhor, né? Bom, e aí, eles foram, né, a partir desse momento aí, que o Alencar foi para o quarto dele, eles foram para o apartamento do juiz, né? Então, chegando no apartamento do juiz, o que eles perceberam? Que o juiz ainda estava assim, naquele estado de semissonolência. E também eu vou te pedir, gente, eu vou pedir para vocês pensarem, quem de nós nunca fez isso? A gente se deitar às vezes e ficar com aqueles pensamentos assim, onde que está a paz espiritual que a gente não conquista aqui nessa terra, né? Nossa, já tenho, no caso do juiz, não eu, que eu ainda estou na casa ainda dos 15, né? E o juiz pensando assim, eu já tenho mais de 60 anos, e onde que está a paz espiritual que eu sempre almejei e não encontro nessa terra, né? Já fiz tanta coisa, nossa, já conquistei títulos, já julguei vários processos, já respondi a várias consultas, mas na vida íntima eu sinto uma sede de fraternidade, eu tenho fome de Deus, né? Ele pensava assim, onde estariam centralizados os supremos interesses da vida? Será que a vida é só isso? Será que é só isso? Né? Não passa disso a vida? Será que não tem mais nada? Né? Ele ainda se pergunta mais para frente, né, o que seria a morte? O que será que é a morte? Será que é simplesmente o fim disso tudo? Será que não existe mais nada? E ele também tem algo que ele pensa muito, que ele fica pensando a respeito, que é a questão das religiões. Ele pensa nas religiões, ele pensa que ele nunca se dedicou a nenhuma religião por causa das discórdias existentes entre as religiões, né? E a ciência, no fundo, a ciência não explicava nada, né? A ciência explica o que ela pode explicar, mas ela tem um fim em si mesma, né? Ela não vai além daquilo que ela pode explicar. E ele queria mais além do que a ciência poderia dar a ele. E as religiões não completavam, deixavam com que ele se sentisse mais em dúvida do que tendo as suas dúvidas retiradas, né? Sanadas. E aí, enquanto eles estavam lá no apartamento de Gúbio, lá no apartamento do juiz, o Gúbio chega perto dele e coloca as mãos sobre a fronte dele. E, nesse momento, o juiz começa, né, a se lembrar, né, do processo em que Jorge, que era filho do Saldanha, foi implicado. Na última aula a gente viu, né, no último estudo a gente viu que Jorge tinha sido condenado por assassinato, por roubo e assassinato, e ele era inocente. E com essa prisão, né, de Jorge, ele foi abandonado por todos. Olha, que novidade, né, gente? Quando ele estava passando o pior momento da vida dele, ele foi abandonado por todos. A esposa
se suicida, a mãe morre em extrema miséria, o pai já havia falecido, né, que é o Saldanha, e a filha dele, Lia, vai recolhida para a casa do juiz. Nos próximos capítulos nós veremos como se deu esse recolhimento de Lia na casa do juiz. E então, Gúbio, quando faz essa aproximação e coloca as mãos sobre a fronte do juiz, ele fala para... Jesus, eu estou falando errado hoje, estou trocando os nomes das pessoas hoje. Gúbio, quando se aproxima e coloca as mãos sobre a fronte do juiz, ele pede para André Luiz se aproximar e ouvir o que o juiz estava pensando. Aí o juiz estava pensando, por que será que eu fico pensando nesse processo que já foi liquidado há tanto tempo? Sabe? Ele ficava pensando assim, nossa, eu vejo Jorge mentalmente lembrando que ele se disse inocente diante de todas as acusações que ele recebeu. Ele relembrou, né, que o rapaz perdeu a assistência dos amigos, foi abandonado pelos amigos, a esposa se suicidou. E ele ficava pensando, por que eu fico pensando neste caso sem importância? Um caso sem importância, sabe? Poxa, eu tenho tanta coisa para pensar, por que esse caso está sempre voltando à minha memória, né? Por que eu estou sempre me lembrando desse caso? E aí, o que acontece? Está sempre se lembrando do caso. E aí, nesse instante, o Gúbio, que é o instrutor, fala para André Luiz e Eloy irem até o manicômio onde Jorge estava internado e o trouxesse ali para a Câmara do Juiz. E então, nesse instante, o juiz se viu à frente do antigo réu, do Jorge, e da filha, que era a Lia, né? E ele a identificou, claro, porque ela vivia na casa dele e ele se relembrou na mesma hora do réu. E aí ele ficou muito espantado e começou a ficar agitado, pensando, onde estamos, onde estamos? E Gúbio responde para ele, né, com aquela calma, tranquilidade que era própria, o equilíbrio que era próprio de Gúbio. O Gúbio responde para ele, juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará, é igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode estender e entender-se com o espírito quando somos células lábios de carne suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. Ai, ai, ai. Aí vem, né? Então, o juiz, neste momento, percebe que ele está diante de uma situação que da qual ele não poderia fugir e que daquela situação ali, muita coisa iria se resolver. Muitas coisas ainda iriam se resolver. E então, ele, meio que orgulhoso, né, no seu papel de juiz, se volta para Gúbio e pergunta, você está apelando em favor do condenado? Aí o Gúbio responde para ele, sim, eu não acredito o senhor não acredita que essa vítima, aparente de confessável erro judiciário, já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? Ou seja, o senhor não acha que ele já sofreu demais? Né? E o juiz, orgulhoso, como sempre, né, diz, não, mas o caso dele permanece liquidado. E Gúbio responde, sempre firme, não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. E o juiz, ainda orgulhoso, mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir sentença. Não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. E aí Gúbio já é bem firme, bem equilibrado, vai chamando a razão. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que se resgatasse intensivamente os erros do passado distante? Olha só. Então, ele está invocando ali, né, ele se diz o sacerdote da lei, o juiz, né?
Para quê? Para esmagar um trabalhador, né, ou seja, um pobre homem que já não tinha mais nada o que perder nessa vida. E isso tudo o juiz está fazendo por quê? Para resgatar os erros do passado distante. Tem muito mais coisa por aí, gente. Olha só. O juiz, né, no caso, o Gúbio continua. O juiz, continuou o Gúbio em voz firme. Se não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Gente, a casa do juiz era uma mansão belíssima, e ela estava cercada, lotada de espíritos sofredores, clamando por justiça, pedindo justiça. Por quê? Por erros judiciários, por erros que o juiz cometeu, acreditando que não estava cometendo erro nenhum. Estava na lei, estava escrito ali, sabe? Porém, a lei é para ser interpretada, né? E da maneira como ele interpretou a lei, muitas vezes, ele fez o quê? Ele condenou, ele fez pessoas sofrerem muito, né, padecerem, né, serem vítimas de erros judiciários por conta do seu orgulho, da sua vaidade. E aí, ele fica apavorado nesse instante, como é normal, né, qualquer um de nós ficaria, e ele pergunta a Gúbio: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho, que devo fazer a benefício do condenado, no caso Jorge. E aí, Gúbio diz a ele: facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. E aí o juiz, ainda, né, como homem terreno, né, pensando racionalmente, diz: ele é então inocente? Indagou o interlocutor, né, o juiz, exigindo bases sólidas a futuras conclusões. Mas Gúbio soube responder a ele: ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste, e tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. Então, quer dizer, gente, quantas vezes acontecem situações em nossas vidas e nós nos achamos vítimas, sofredores. Oh, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? Sempre, às vezes, vem aquela coisa na cabeça: oh, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Alguma coisa você fez. Te garanto, né? Ninguém sofre sem merecimento. Aliás, essa questão do sofrimento e da dor nós já discutimos algumas vezes, né? Mas se uma dor nos sobrevém, com certeza, gente, essa dor é para o nosso bem, é para nos fazer refletir, sabe? Nós não devemos, enquanto acreditando, né, que Deus é bom, infinitamente bom e justo, acreditar que Deus nos impungiria uma dor injusta, injustamente. Então, todas as dores que nos sobrevêm, com certeza, foram causadas por nós mesmos, né? Nós plantamos e nós colhemos. Então, o que nós precisamos fazer nesses momentos de dor é levar os pensamentos a Jesus, agradecer e pedir força, sabe? Agradecer a Ele pela oportunidade da prova e pedir força para que a gente continue. Como Gúbio bem disse, né? Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E ele vai explicar o porquê. Continuando, o Gúbio ainda diz para ele: o senhor não te circunscreverás, ou seja, não vai fazer só isso não. Não te circunscreverás a mencionada medida. Então, se você não vai somente pedir a revisão do processo e facilitar que o processo seja revisto, não. O senhor também vai amparar a filha de Jorge, a Lia, hoje internada, por favor, em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Então, ele vai colocá-la para estudar numa escola boa, onde ela possa receber uma educação
digna. Mas interveio o juiz, né? Todo orgulhoso. Essa menina não é minha filha. Eu vou fazer isso para ela. E aí Gúbio responde: não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo se não pudesse recebê-lo. Olha só, se o senhor não tivesse condições de fazer isso, nós não te pediríamos para fazer. Então, ou seja, você não quer, não perguntou lá na frente o que fazer? Eu estou te falando. Aí ele, de novo, o juiz pergunta: o que eu vou fazer então? Como agir? E Gúbio diz a ele: olha, novas ideias vão te surgir e com relação ao que você tem que praticar, e a sua intuição funcionará livremente. Ou seja, ele não vai se lembrar de tudo que está acontecendo naquele momento, porque o nosso cérebro de carne, ele não suporta a concepção de duas vidas, certo? Ele não vai se recordar fisicamente pelo cérebro de carne de todos os acontecimentos que ele estava vivendo naquele momento, mas a intuição vai ajudá-lo, ele vai ser intuído pelos espíritos sobre o caminho que ele deve seguir. E Saldanha estava acompanhando aquela cena e, assim, se sentindo no paraíso. Ele não acreditava no que ele estava vendo, ele estava muito feliz vendo aquilo tudo. E Jorge, o filho dele, que estava, o corpo do filho estava lá no manicômio, e o filho dele estava ali espiritualmente, e a filha, Lia, o corpo dela estava dormindo lá no quarto, e ela estava ali em espírito, trocavam olhares de alegria e de esperança. Muito bem. Aí, gente, vem a questão que eu vou contar a história para vocês, do que aconteceu no passado. Por que essa questão de se tratar Jorge dessa maneira, com tanto pouco caso, de julgá-lo e condená-lo com tão pouco caso? Olha só, no final do século XIX, lá no livro fala no século passado, mas como nós já estamos um pouco mais adiantados, então no final do século XIX, o juiz era um grande proprietário de terras e tinha muitos escravos. E ele era muito orgulhoso, senhor de si, daquela posição que ele exercia dentro da sociedade. Podem imaginar, um senhor de escravos, muito respeitado, dono de uma grande propriedade de terras. E vários daqueles escravos que ele tinha dentro da casa dele, lá na época em que ele era senhor de escravos, hoje eram trabalhadores ali dentro da casa dele, cozinheira, arrumadeira, eram aquelas pessoas que cuidavam da casa dele, motorista, os mesmos que no passado, no final do século XIX, eram escravos de dentro da casa dele. E o Gúbio lembra ele: olha, você deve tratar essas pessoas com compreensão, com carinho, dar a eles assistência, auxílio, porque eles estão te servindo há muito tempo, eles estão perto de você há muito tempo. Ora, isso por quê? Porque não recebiam a devida consideração do juiz. E aí, o que acontece lá no final do século XIX? Uma coisa que era muito comum, que nós conhecemos um pouco da história e sabemos que o pai do juiz engravida uma escrava, que era uma escrava que vivia dentro da casa com eles. E isso para eles era uma vergonha, ter um filho escravo, e o juiz cresceu com esse rapaz, eles tinham a mesma idade, eles cresceram juntos, E esse escravo que nasceu nessa situação lá no século XIX era Jorge. E o juiz odiava o Jorge lá no século XIX. O Jorge do século XIX era odiado pelo juiz porque ele não conformava de ter um irmão negro, um irmão nascido na escravidão, Imagina, a família dele, passar por essa vergonha. E aí, quando os dois cresceram e chegaram na idade de se casar, o que acontece? O Jorge se casa, forma a família dele e tem uma filha, que é a Lia. A mesma filha do Jorge no passado é a filha de Jorge no presente.
E o juiz se casa, por sua vez, e tem um filho, que é o Alencar. Então, o mesmo filho do juiz no passado é o filho do juiz no presente. E o que acontece nessa situação toda? Alencar, quando já está rapaz, né, ele invade a casa do Jorge e maltrata a Lia, chegando às vias de estuprá-la. Né, comete um crime contra a menina. E o Jorge, enlouquecido com aquilo, com a cabeça, né, sem equilíbrio, sem pensar direito, mata o Alencar, que é o filho do juiz lá no passado, e se mata também, né, num suicídio muito, muito triste. É claro que lá no livro eles não ficam narrando isso. Então, olha só, gente, no passado eles já tinham se encontrado. Jorge, que hoje estava preso lá no manicômio judiciário, foi irmão do juiz no século XIX, filho de uma escrava, e teve uma filha chamada Lia, que foi maltratada, né, estuprada pelo Alencar, que era filho do juiz, né, e o juiz e o Jorge eram irmãos, né, de mães diferentes, né, mas do mesmo pai. E o juiz nunca perdoou Jorge por esta situação. E eles estão ali de novo, vivendo este mesmo drama. Estão vivendo aquele drama em que o juiz vê Jorge diante de si, condenado por um crime que ele não cometeu. O juiz achou o caso dele sem importância, olhou as evidências sem dar muito crédito, e acabou condenando Jorge à prisão, mesmo ele dizendo que era inocente. Né? E com toda aquela situação, olha o que aconteceu com a família de Jorge. E aí, nesse momento, em que eles todos estão juntos ali, o que acontece? Né? O Gúbio diz para o juiz, olha, você vai criar a Lia com todo desvelo, vai tratá-la com todo desvelo, com uma educação de qualidade, porque ela e Alencar serão levados ao matrimônio. Eles dois vão se casar. E ela será a tua filha na velhice. Ela será aquela que vai cuidar de você quando você não tiver mais ninguém para cuidar. Olha como a justiça divina tem seus próprios caminhos. E aí, Gúbio, olhando compadecido para o juiz, pergunta para ele, não te dispões por tua vez aos testemunhos salvadores? Você não quer essa oportunidade de redenção, de se redimir, né, de voltar a ser uma pessoa mais tranquila? E o juiz, então, se aproximou de Jorge, estendeu a mão para ele em sinal de fraternidade, em seguida abraçou a Lia e exclamou comovido, serás minha filha doravante para sempre. Então, houve a reconciliação daquelas pessoas envolvidas num drama familiar, e aí a gente começa a ver no livro o processo de libertação começando, certo? Então, olha, a gente vê aqui que não tem, a Margarida nem aparece no capítulo, né? Que era o mote de toda essa história, ela nem apareceu. Mas olha só, Gúbio, compadecido de toda aquela situação, resolveu intervir em favor de Saldanha, por ver toda aquela situação de injustiça que estava acontecendo, e acabou trazendo esta reconciliação para este grupo que está unido, né, pelos laços espirituais, sem saber. Muito bem. Saldanha, então, se sentiu modificado, né, por uma alegria que ele não sabia explicar. E ele queria beijar as mãos de Gúbio, ele queria fazer com que Gúbio sentisse a alegria que ele estava sentindo. E Gúbio disse para ele assim, Saldanha,
Nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Então, olha, é tão bom quando a gente ajuda um amigo, a gente se sente tão feliz que depois do amor de Deus parece que é a maior felicidade que a gente pode encontrar é quando a gente ajuda alguém que realmente está precisando, sem sair alardeando, né, gente? Porque isso aí não seria ajuda, isso seria vaidade, né? E então nós vamos chegar ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz: reconcilia-te com seu adversário enquanto estás a caminho. Gente, o capítulo fala de reconciliar-te com teu adversário. Ele não fala de reconciliar-te com teu inimigo, mas com teu adversário. Certo? Lá no texto de apoio, eu coloquei para vocês, né, um texto lá falando a respeito disso, né, da diferença entre inimigo e adversário. Porque a gente pode não ter inimigos nesta vida, mas adversário a gente sempre tem. Aquelas pessoas que pensam diferente da gente, que têm uma posição qualquer que seja, né, seja social, seja política, ela é diferente da gente. E nós precisamos nos comunicar com essas pessoas, viver com essas pessoas, respeitando as ideias dessas pessoas, né? Não querendo que a pessoa seja como a gente, mas respeitando a pessoa no que ela é, da maneira como ela é, né? Porque a cada um se basta em si mesmo, entendeu? Nós precisamos cuidar de nós precisamos cuidar da nossa melhora íntima, né? A do outro é do outro, pertence a ele. Então, lá no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, nós temos lá: há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio: morto cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem queira mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, eu não coloquei todo o item, né, no item 6, mas é interessante que a gente reflita sobre essa questão da morte. Há muitas pessoas espíritas que ainda temem a morte como se a morte existisse. A morte, gente, ela não existe. Existe a morte do corpo físico. O corpo físico se deteriora ou chega a um ponto, assim, em que ele não consegue se suster. Mas a vida continua. O nosso espírito continua vivendo. Então, tudo que nós fazemos hoje, a maneira como nós fazemos, ela vai se refletir no nosso futuro, sabe? É algo normal. Parece que a gente não encontra nisso aí nenhum consolo, mas há um consolo muito grande de se saber isso. Tirando, é claro, a dor, porque a dor é normal, a gente sentir dor, né? A vida continua, a vida persiste, a vida não tem fim, certo? E se a gente leva a nossa vida plantando, a minha mãe falava, quem planta vento colhe tempestade. Então, se a gente leva a nossa vida plantando vento, como que você vai colher uma brisa? Né? Não, você vai colher ventos fortes, tempestade, né? Você não vai colher uma brisa, né? Você não vai receber uma brisa de volta. Aquele mesmo vento que você semeou, que você espalhou, ele vai voltar para você. E quando ele coloca aqui que não é aplicado ao homem o provérbio que diz morto cão acaba a raiva, por quê? Porque quando o homem morre, né, o corpo físico da gente acaba,
a nossa vida continua. Então, o ódio que nós plantamos, as maldades que nós fizemos, a irresponsabilidade com que nós tratamos o nosso trabalho, ela vai com a gente. Se você é irresponsável no seu serviço e comete erros que prejudicam outras pessoas, aquilo vai junto com você. E se você estiver consciente daquilo, piorou, não é? Olha, então a gente precisa prestar muita atenção, que os erros que nós cometemos vão conosco, conscientemente ou inconscientemente, porque muitos daqueles espíritos que estavam na casa do juiz, o juiz cometeu erros nos processos deles, mas não foram erros conscientes, sabe? Ele não errou porque ele quis errar, foram erros inconscientes, uma má interpretação que ele fez. Mas ele errou e ele prejudicou pessoas, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia. E aí, gente, nós temos... eu peguei no site do Consolador uma passagem, né, que nos diz algo muito interessante. É a questão de amar os inimigos, bendizer os que vos maldizem, que é aquela questão de fazer preces pelos nossos perseguidores. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Perdoai 70 vezes 7 e ofertai amor aos que vos odeiam. Então, gente, é muito importante, mas é muito difícil ainda, né, no nosso estágio evolutivo, completar esta missão que está aqui diante de nós, né? Mas é difícil, mas em nenhum momento foi se falado que é impossível, porque se nós estamos aqui nesse estágio evolutivo, é porque nos é possível fazer isso. Nós temos essa condição. Nós muitas vezes não queremos, mas nós podemos fazer isso. Então, lá continua dizendo assim, diante da ofensa de um companheiro, não nos entreguemos a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que teríamos igualmente ferido semelhantes, auxiliando também aquele que se faz instrumento de nossa dor, através do esquecimento de todo o mal, a fim de que ele se restaure. É importante nos lembrarmos da inutilidade das lamentações, das irritações e das mágoas. Por quê, gente? Lamentação, irritação e mágoa já resolveu algum problema? Não. Presta atenção, porque olha o que a lamentação, a irritação e a mágoa faz. A lamentação enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e incompreensão. Então, se você fica lamentando, porque assim, porque não assado, você se esquece de pensar, gente, vamos pensar positivo, olha, já que é assim, então vamos resolver com o que nós temos, né? A irritação abate as forças da alma, trazendo exaustão prematura. Olha, gente, nada mais claro, quando você está irritado, sabe, você se sente mais cansado, porque se você sai do serviço irritado, com raiva, nervoso, você fica pior do que se você saísse do seu serviço com mais calma, com mais tranquilidade, né? Então, a irritação realmente abate as forças da alma. Ela nos deixa enfraquecidos. E a mágoa, gente? A mágoa, né, essa casca de fundo de panela aí, anula a esperança, arrasando possibilidade de trabalho. Então, quando nós deixamos a mágoa tomar conta da gente, é parecido com aquelas panelas que a gente deixa criar uma crosta, depois é mais difícil arrancar, né? E a gente precisa ficar usando aqueles produtos químicos que queimam a mão da gente, tudo para limpar a panela, para deixar ela limpinha. E essa questão da mágoa é muito séria para o nosso estágio evolutivo, porque nós precisamos urgentemente tratar dessa doença, né, do espírito, não deixando que ela nos arrase as possibilidades de trabalhar no bem, de perdoar aqueles... Perdoar não seria bem a palavra, mas pelo menos esquecer, procurar esquecer o mal que nos fazem. Se a gente conseguir pelo menos se esquecer, não ficar relembrando a todo momento o mal que nos foi feito por alguém, isso já vai nos ajudar muito. Então, gente, olha, eu quero agradecer a vocês por esse momento de estudo.
foi um capítulo que me trouxe também muito aprendizado, que me mostrou mais uma vez a importância dessa existência, de estarmos aqui congregados. Nós não estamos juntos por acaso, né? Nós somos pessoas que já em algum momento das nossas existências já convivemos. E se a gente tiver oportunidade de melhorar esse nosso relacionamento, vamos fazer por onde ele melhore, sabe? Vamos ser mais gratos a Jesus pela oportunidade da encarnação,